Ireland pede desculpas para se retirar, já que vai viajar daqui a pouco, não pode perder o voo. Nós agradecemos a sua participação, a participação do MEC aqui na nossa cerimônia. Muito obrigada. Passo a palavra agora ao diretor da Faculdade de Educação da UNB, professor Erasto Forte, que antes de ser diretor da Faculdade de Educação tem uma longa história vinculada a toda a luta pela construção das entidades que hoje nós estamos aqui homenageando, constituídas em torno do GTPA. Professor Erastos. Eu quero, em nome da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, cumprimentar as deputadas Arlete Sampaio e Érica Cocai pela iniciativa dessa sessão solene de homenagem ao GTPA, considerando a pertinência, a relevância, a justeza e, talvez mais do que isso, para usar uma palavra tão querida de Paulo Freire, a boniteza dessa homenagem. E gostaria de relembrar aqui as origens da Universidade de Brasília. A Universidade Pública do Distrito Federal nasceu pela concepção de alguns educadores, alguns translocados educadores, que decidiram romper com a forma de existência do ensino superior no Brasil. E ousaram pensar uma universidade que fosse capaz de pensar os problemas nacionais e de estar integrada a todo o sistema de educação do local onde ela viria a existir. Essa universidade que foi pensada, entre outros ilustres educadores, eu citaria o nome do professor Anísio Teixeira e o professor Darcy Ribeiro, essa universidade foi pensada para atuar como uma parte do sistema público do Distrito Federal. Anísio Teixeira, que pensou, concebeu esse conjunto de instituições que formaria a educação no Distrito Federal, a partir principalmente de um documento que foi chamado o Plano de Construções Escolares de Brasília, publicado na revista do INEP, que então era dirigida por ele, concebia essa ideia da educação pública com a sua presença numa unidade de vizinhança. E por isso a ideia das escolas classe e das escolas parque, como um conjunto de ações do Estado na área de educação capazes de atender às necessidades completas da educação integral da população de Brasília. E a Universidade de Brasília, como parte desse conjunto. Infelizmente, a realidade legal, institucional e a própria dinâmica da sociedade nos levou a uma separação entre o sistema de educação básica, representado hoje pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, e a educação superior, representado pela Universidade de Brasília. Mas, em diversos momentos, nós tivemos a possibilidade de promover uma tentativa de reconstrução e de materialização do sonho de Anísio Teixeira, fazendo com que a Universidade de Brasília, por meio de seus professores, seus alunos, seus técnicos, suas unidades acadêmicas, pudessem promover um relacionamento com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, numa parceria que pudesse materializar esse sistema de educação único, integral e completo, que vai desde a educação infantil da criança até 6 anos de idade, até a pós-graduação, mestrado e doutorado. E eu gostaria de me referir, nesse sentido, a uma iniciativa que foi lembrada aqui pela deputada Arlete, no ano de 1985, quando o Distrito Federal passou pela primeira experiência institucionalizada de gestão democrática nas escolas públicas. E eu digo institucionalizada porque são inúmeras as experiências até então tentadas, mas de maneira muito individualizada. Em 1985, nós tivemos a possibilidade de experimentar uma primeira experiência orgânica e organizada de implantação de um projeto de gestão democrática na rede pública, que me levou, a mim pessoalmente, me levou a ocupar a direção eleita do Complexo Escolar A de Ceilândia.
À época, eu era estudante também da Universidade de Brasília, estudante do curso de mestrado em Educação, e nós tivemos, nessa ocasião, uma iniciativa muito importante de colegas do mestrado, no sentido de promover essa aproximação entre a Universidade de Brasília e o sistema público de educação. E eu quero lembrar aqui, eu sei que essa homenagem é uma homenagem coletiva, mas eu gostaria de lembrar aqui o nome de alguns colegas que nessa ocasião promoveram essa iniciativa, e declino esses nomes com muito respeito e homenagem, que são os professores Maria Luísa Angelim, o professor Renato Hilário dos Reis, a professora Laura Maria Coutinho e a professora Ana Maria Jacobino, que não se faz presente aqui, está na Secretaria de Educação. Esses 4 professores, estudantes do mestrado, induziram a direção do Complexo Escolar A da Ceilândia, à época que eu tive a honra e a oportunidade de dirigir, a enfrentar um projeto de fato que se integrasse às necessidades e aos interesses da população de Ceilândia. E eu me lembro que uma pequena reunião com não muitas pessoas, na Escola Normal de Ceilândia, em que estava presente do delegado de polícia aos representantes, alguns legítimos, outros nem tanto, mas todos os representantes de suas associações de bairro, associações de moradores, eles nos perguntavam: por que a escola pública não é capaz de fazer o mínimo que ela tem que fazer para a população, que é alfabetizar a população? E, ao mesmo tempo que a gente saía daquela reunião muito envergonhado de ter que reconhecer que a escola pública não era capaz de fazer o mínimo que a população entendia ser necessário para ela, a gente saía também muito animado, por reconhecer que aquele poderia ser um esforço e uma energia concentrada para que se pudesse, de fato, fazer um trabalho de gestão democrática vinculado aos interesses da maioria da população. E nós tivemos a oportunidade, nesse momento, de estabelecer quase que uma recriação, eu diria assim, não sei se estou muito correto, mas uma recriação da metodologia utilizada por Paulo Freire, pesquisando com a comunidade de Ceilândia quais seriam as situações existenciais que gerariam as palavras capazes de promover um processo de alfabetização naquela cidade. Eu estava aqui consultando a Madalena, ela me lembrou que a primeira palavra era a palavra lote, né? E dentre elas, secura, trabalho, passagem, coisas dessa natureza. E por meio desse trabalho foi realizada uma iniciativa que nós reputamos assim muito importante e que levou a alguns desdobramentos, alguns deles lembrados aqui já na fala da nossa deputada, presidente dessa sessão, que foi, inclusive, a possibilidade de inclusão na lei orgânica do Distrito Federal da consideração da obrigatoriedade da escola pública com a tarefa de educar a sua população, no mínimo, com a alfabetização das crianças, dos jovens e dos adultos. A ideia de Anísio Teixeira, ao qual eu me referia, da escola como uma unidade de vizinhança, como parte dessa unidade de vizinhança, ela levou a uma realidade nas escolas públicas do Distrito Federal que nenhuma outra unidade da federação, nenhum município desse país tem, que é a presença física da escola pública em toda a geografia do Distrito Federal. Não há um espaço destinado às escolas públicas que não esteja ocupado, construído e com a iniciativa de sua proposta pedagógica oficial sendo levada a efeito. Evidentemente que não estou aqui incluindo as cidades recentemente criadas ou os assentamentos recentemente criados, mas no planejamento urbano da cidade ali está a escola. E com uma posição estratégica que foi compreendida à época por esses elaboradores do projeto de alfabetização, que nos fez compreender que a escola tinha uma área geográfica de influência que ela exercia, ou poderia, pelo menos, potencialmente exercer. E é no reconhecimento dessa potencialidade que a escola pública do Distrito Federal tem que
vários de nós aqui hoje nessa sala compusemos um grupo de trabalho ligado à Universidade de Brasília, o grupo de trabalho Pró-Lei Orgânica do Distrito Federal, que, dentre outras áreas, fez incluir na área de educação algumas grandes conquistas, entre elas essa, que está consignada ali na Lei Orgânica do Distrito Federal e que eu acho que posso deixar aqui como um desafio ao movimento social, a todos nós, como cidadãos, no sentido de trabalhar para que esse preceito legal ele possa, de fato, vir a ser exercido no Distrito Federal, muito nos honrando e materializando, eu acho, aquele compromisso que foi assumido no encontro há 1 ano atrás, 1 ano e pouco, de que o Distrito Federal poderia ou deveria ser a unidade da federação que primeiro conquistasse a erradicação do analfabetismo. Então, eu penso que as condições objetivas, materiais e as condições políticas, elas estão dadas no Distrito Federal. A institucionalidade dos projetos é que nem sempre são o elemento que nos ajuda. E eu quero lembrar que, se num primeiro momento a rede pública do Distrito Federal, por essa iniciativa que nós acabamos de relatar, pôde incorporar um processo de alfabetização de adultos, incluindo a universidade, incluindo o movimento social organizado, esse foi um trabalho que logo depois teve que ser abortado por questões de várias naturezas, dentre elas a natureza política e da dificuldade das relações institucionais. E talvez, até por isso mesmo, tenha sido criada a intensidade e a energia da necessidade de se entender que o movimento social precisava assumir nas mãos a tarefa que, basicamente, é uma tarefa do Estado, que é a tarefa de educar nas suas escolas públicas. Nesse sentido, que a Faculdade de Educação deixa aqui é uma homenagem a esse grupo de trabalho que tem assumido as tarefas que, enfim, são tarefas da universidade, são tarefas do sistema público de educação, em cooperação com o movimento social organizado, e deixa mais do que isso, deixa o desafio a que se recria a institucionalidade desse processo e que as escolas públicas, e aqui eu estou incluindo a Universidade de Brasília, que elas possam, de fato, responder à demanda da sociedade pelo mínimo de educação que essa sociedade merece, que é a alfabetização e a educação básica. A Universidade de Brasília, por meio da Faculdade de Educação e diversas outras unidades, e particularmente pelo Decanato de Extensão, tem tentado realizar uma série de atividades, tem tentado dar um mínimo de organicidade a esse processo, e creio que nós chegamos num momento em que as instituições precisam conversar melhor. Eu acho que a Secretaria de Educação, hoje aqui presente, a Universidade de Brasília, por meio de sua Faculdade de Educação, o senhor decano de Extensão, acho que poderíamos sair daqui com um pacto diante da sociedade de Brasília, um pacto de institucionalidade, de reconstituição da institucionalidade, que nos pudesse organizar um pouco mais as nossas energias, fazer com que nós desperdicemos menos as energias, não é? E o trabalho que, muitas vezes, individualizado, leva a menos do que o trabalho coletivo pode realizar. O exemplo que a Câmara Legislativa hoje apresenta à sociedade de uma homenagem coletiva e não uma homenagem individualizada é o que nos inspira e nos move a deixar esse desafio, no qual a Faculdade de Educação, que eu aqui represento, já desde qualquer coisa se inclui. Então, agradeço a possibilidade de estar aqui presente à mesa, fazendo uso da palavra, e deixo, em nome da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, uma grande homenagem aos educadores e educadoras da educação de jovens e adultos do Distrito Federal e entorno. Muito obrigado. Obrigada, professor Erasto. Eu quero só explicar a todos vocês o que é que ainda vai acontecer aqui, tá certo? Para que todos fiquem até o fim, tá bom? Nós vamos ter ainda 2 oradores, nós vamos pedir a todos os 2 para serem realmente breves, em função do adiantado da hora, à exceção da Madalena, que é homenageada em nome do GTPA, ela pode falar os 10 minutos previstos, tá? Bem, depois disso nós vamos estar entregando, vamos ouvir 2 depoimentos breves de alfabetizandos e alfabetizado, e, em seguida, vamos entregar, então, a nossa moção pela Câmara Legislativa das entidades que estão sendo homenageadas.
E também vamos fazer homenagem a 2 professores da UNB engajados nesse processo. E encerramos em seguida, tá certo? Haverá a apresentação de um trecho de uma peça teatral rápida e, em seguida, vamos encerrar. Então, eu peço a todos que aguardem um pouquinho, segurem aí o estômago um bocadinho, para a gente poder terminar com todos vocês presentes aqui. Passo a palavra agora ao doutor Silvio Quezado, decano de extensão da UNB. Deputada Alerce Sampaio, presidenta dessa sessão, ao cumprimentá-la, quero trazer os cumprimentos do reitor da Universidade de Brasília, professor Lauro Mori, e estender esses cumprimentos aos demais membros que compõem essa casa, professor Erasto, diretor da Faculdade de Educação, em nome de quem eu cumprimento os demais membros dessa mesa, a minha colega Antônia Célia, em nome de quem cumprimento os demais alfabetizadores, pessoa por intermédio de quem eu acompanho o trabalho desse grupo. Eu sou físico e, como físico, gosto de números, e um desses números é o tempo. Então, vamos ver se eu consigo minimizá-lo. Antes de vir para cá, nós estávamos numa sessão na Universidade de Brasília discutindo um programa de produção e geração de biodiesel, e um dos pontos que se colocava ali era a capacidade desse programa de levar às comunidades distantes a produção de energia. E hoje, sem energia, as comunidades estão fatalmente levadas à exclusão social devido ao avanço tecnológico que se impõe hoje em nossa sociedade. E um dos pontos que estava lá colocado era exatamente o motivo desse programa, que passa pelas falas que foi colocado aqui, que alfabetizar não é o simples ensinar a ler ou escrever. Uma outra questão relacionada com essa introdução que eu fiz a respeito dos números é que o último censo que eu li, eu gostaria que estivesse errado, mas existem 16 milhões de crianças pelo censo de 2000 que estão na faixa de 0 a 9 anos de idade, que não frequentam qualquer tipo de escola. Esse número, se qualquer um for fazer uma continha para ver quantos educadores, nós não estamos falando de jovens e adultos analfabetos, nós estamos falando de uma faixa de crianças que estão excluídas do processo de escolarização. Se a gente pegar esses 16 milhões e fizer uma continha aritmética rápida, a gente vai ver qual é o tamanho do problema da alfabetização nesse país. Eu não estou me referindo mais aos jovens e os adultos analfabetos, mas esses 16 milhões, eles crescem, eles também se reproduzem. E, com certeza, filho de analfabeto, na maioria das vezes, vai ser analfabeto, porque ele está intrinsecamente excluído desse processo. E aí, quando nós falamos de 16 milhões e fazemos a nossa continha, nós vemos qual é o tamanho do problema que nós temos de enfrentar, que é a formação e a capacitação de professores. E é nesse sentido, quando a gente fizer essa conta, que a gente quer chamar a atenção de que qualquer entrave colocado no processo de formação e capacitação de professores, todas as forças, quer sejam políticas, quer sejam econômicas, têm que se dar as mãos nesse momento, e quaisquer problemas que são colocados nessa direção têm de ser superados. Ao estender os cumprimentos aos membros dessa casa, eu conclamo para que alguns empecilhos que vimos enfrentando em relação à questão da formação de professores, eles sejam levantados e que essa casa tenha uma participação ativa nesse processo. Quero aproveitar a oportunidade para lembrar que o campus de Planaltina já está construído, o seu primeiro prédio, e nós vamos precisar dar vida a esse campus. A semana retrasada estivemos com um grupo de parlamentares, convidamos essa casa para lá comparecer, para fazermos um balanço social do que foi realizado até então, e também para lembrar que nós vamos precisar dessa casa para que no ano de 2005 a gente possa dar vida àquela casa, para que a gente possa ter professores lá dentro, para que a gente possa continuar com o nosso plano de expansão da Universidade de Brasília, a única instituição pública de ensino superior
da capital federal, para que nós possamos iniciar a construção do campus de Ceilândia, o campus do Gama, e que possamos, de imediato, em 2005, dar vida a esse campus. Portanto, além de estender os cumprimentos da Universidade de Brasília, essa homenagem que aqui é feita a esse grupo de trabalho, eu quero conclamar que essa casa participe na superação de alguns problemas que a gente vivencia e que, ao mesmo tempo, continue parceira na obtenção de recursos para que, em 2005, a gente possa caminhar um pouquinho mais frente ao problema imenso que nós temos pela frente. Precisamos de professores e, para isso, precisamos de recursos. Obrigado. Obrigada, professor Silvio, decano de extensão da UNB. Anuncio que a nossa representante da Unesco, Catherine Grigsby, vai precisar retirar-se nesse momento e passo a palavra imediatamente à nossa homenageada, que é a representante do GTPA, da pessoa da nossa companheira Madalena. Bem, gente, bom dia, né? Sim, já quase na hora do almoço, tudo bem. Bom, em nome do GTPA, eu quero agradecer às deputadas, né, que organizaram essa sessão solene, cederam a gente, e a todos os membros da mesa. E é uma emoção muito grande para a gente do GTPA estar participando desse evento hoje, porque há muito tempo nós estamos na luta para a questão da alfabetização. Então, a questão da alfabetização ou do analfabetismo no DF é um problema que nos une e nos reúne no GTPA há 15 anos. Se a gente for levar em conta as entidades surgidas bem antes do GTPA, que deram origem ao GTPA, são 20 anos, que vão se completar agora. Então, é mais ou menos isso que eu vou colocar, de um histórico imenso que eu teria que fazer. Ele já foi evidenciado por várias pessoas da mesa, então eu vou me ater a alguns momentos que eu acho que nós não podemos nos esquecer, e agradecer também a todos que vieram aqui, e, inclusive, para se sensibilizar a outras pessoas que não participavam do GTPA, que estão aqui, isso é muito bom, e que eu tenho certeza que, depois de hoje, nós teremos um número maior. Então, em 1985, o Erasto recuperou muito bem a história, antecedido pela deputada Arlete Sampaio, e eu vou entrar já na questão do 1987, já com essa fundação oficial do CEDEP, que é o Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá, que teve uma grande luta naquela cidade, não só por alfabetização de jovens e adultos, mas inclusive pelo movimento de moradia. Se a gente recuperar um filme Invasores ou Excluídos, do Vladimir Carvalho, a gente vai ver quantos personagens tem lá, dessas pessoas que lutaram para construir o que tem e o que continua. Também o nosso Serpage, né, que nós já temos aqui também o nosso Luiz, que está aqui na representação, e várias pessoas de lá, que pode ser o nosso futuro vereador, que a alfabetização também é tão emancipadora, que chega a um momento que as pessoas também tomam outras posições, a não ser apenas ser o alfabetizador. Pode ser o vereador e o alfabetizador ao mesmo tempo. E o nosso CEPAX de Sobradinho, também está aqui representado pelo Francis Jairo, que é o Centro de Educação, Pesquisa, Alfabetização e Cultura de Sobradinho. Eu estou colocando porque foram as primeiras entidades que se reuniram antes. Primeiro você via Ceilândia, Paranoá, Gama, com o CEPEC, que por alguns motivos o grupo acabou se desfazendo. Aí do CEPEC o Serpage, Pedregal, Serviço de Justiça e Paz,
com um grande trabalho de alfabetização, e daí as várias outras entidades que surgiram no processo, que vocês, pelo adiantado da hora, perdoem-me, eu não vou falar mais de cada uma, mas não posso também deixar de falar do Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia, que ele foi fundado em 2 de setembro, também com essa discussão mais na questão da alfabetização de jovens e adultos, e logo depois do Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia, um mês depois, a fundação do GTPA, que é o nosso grupo de trabalho para a alfabetização do DF em torno. Agora, o GTPA ele tem uma característica impressionante. Ele não é entidade, ele não tem registro em cartório, ele não tem sede, ele não tem número de telefone fixo, ele não tem, se a gente for observar das questões práticas para se formalizar um grupo, ele não tem nada. Mas ele é uma marca registrada no nosso, já no nosso Distrito Federal e no nosso país, porque também ele é o 19º Fórum de Alfabetização de Jovens e Adultos, se integrando aos 18 fóruns que compõem os fóruns nacionais, e ele, sem nada disso, e sem também estar atrelado a nenhum governo, como a gente vê muitas vezes os outros fóruns de MOVAs, geralmente são grupos organizados com as prefeituras. Também isso não é aqui do Distrito Federal. Então, tem outras diferenças também em relação ao GTPA. E eu quero dizer do objetivo dele. E vou ler, porque para facilitar, que a gente dê conta de dizer tudo que se propôs. Tem o objetivo de instituir-se como espaço político organizado, em rede, da sociedade civil, de exercício de parcerias com autonomia, democrático e aberto a pessoas, movimentos, grupos, associações representativas, sindicatos, empresas, entidades interessadas na erradicação do analfabetismo no Distrito Federal e em torno. No envelope que vocês têm sobre a mesa, sobre tudo isso que eu estou falando, está aí esse documento e atrás o nosso infográfico com todas as entidades que participam do GTPA. E é também interessante estar aqui hoje com o grupo do GTPA, porque aqui também nós lutamos muito por a questão da lei orgânica. Quando ela começou, ela foi promulgada em 8 de junho de 1993, mas antes da sua promulgação, esses grupos todos que eu falei, principalmente os primeiros grupos, fizeram um trabalho muito grande para poder arrecadar ou recolher as assinaturas necessárias para que a gente pudesse dar entrada à emenda popular aqui na casa. E isso aconteceu de uma forma extraordinária, porque da mesma forma que pensamos assim, vamos fazer um abaixo-assinado e é fácil. E não era fácil. Porque, por exemplo, as pessoas, Ceilândia organizava o seu grupo, Paranoá, Gama, Sobradinho, cada grupo ia se organizando. Colocavam banquinhas na rodoviária, ia para a porta da igreja, para os campos de futebol, para todos os espaços onde tinha gente caminhando, tinha sempre alguém de nós pegando a assinatura. Para dar entrada aqui nesse negócio, você olhava para o rosto dos alfabetizadores, você via apenas a marca do óculos. Tirava o óculos dos nossos colegas, você via que no lugar do óculos tinha uma cor e o resto do corpo tinha outra cor, de tanto sol que as pessoas pegavam para poder conseguir essas assinaturas. E uma coisa interessante era justamente isso, você chegava nas casas das pessoas, aí as pessoas vinham para poder atender, aí você entrava, aí você comentava, falava da lei orgânica e tudo, e ia explicando. De repente, a pessoa pegava o título de eleitor, quando ele trazia do Piauí. Então, não era em vão a nossa discussão, porque todo mundo tinha que ser eleitor do Distrito Federal para poder assinar. Só não era em vão porque ele acabava ficando sabendo dessa lição de cidadania que a gente estava construindo aos poucos, né? Então, mas foi uma situação bastante interessante esse processo todo que nós vivemos. Então, como dizia o Paulo Freire, que está aqui abaixo e que vive em nós, ele dizia uma coisa muito interessante, que ninguém se educa sozinho, né? Ninguém se educa a si mesmo, mas todos nós nos educamos em comunhão. E o GTPA, ele é um profundo reflexo disso.
é no diálogo de compromisso, o diálogo autônomo, que fez com que a gente se reunisse e que a gente esteja até hoje. Em alguns momentos, nós tivemos momentos difíceis, momentos com 6 pessoas nas reuniões, momentos com 450 pessoas nas reuniões, como foi o caso do encontro do ano passado na Câmara Federal, no auditório da Câmara Federal. E você vê que o GTPA tem uma pulsão de desejo de solucionar esse problema que é muito grandioso. Bom, e com isso, hoje nós constituímos esse fórum grande que eu coloquei para vocês. Conseguimos atingir, a partir do nosso trabalho, 17 municípios. Conseguimos ficar internacionais, que foi justamente... Deixa eu chegar aqui, porque a visão também não está muito boa. Já estou ali quase na marca também de alguns alfabetizando nossos com os problemas de visão. Então, 17 municípios e países, recebemos uma missão de Moçambique, de Guiné-Bissau, Cabo Verde e Guatemala. E várias outras comissões, né, já vieram conhecer, por exemplo, de Alemanha, de uma série de outros países, já conheceram o nosso trabalho, para poder entender como é que esse negócio dá certo aqui no Distrito Federal. Agora, há outras coisas, nem todas, que têm dado muito certo. E na avaliação do nosso encontro do sábado passado agora, nós tiramos alguns documentos, um documento interessante que nós vamos colocar, e vocês também já têm na mesa, que origina-se justamente da avaliação do que foi assinado no nosso encontro passado, que diz o seguinte: nós, participantes da mesa de abertura do 10º encontro para a alfabetização do DF em torno, que aconteceu em 24 de maio do ano passado, no sábado, assumimos o desafio de tornar o Distrito Federal a primeira unidade federativa a erradicar o analfabetismo de jovens e adultos no Brasil, contribuindo com o esforço do GTPA-DF, Fórum de Educação Básica de Jovens e Adultos do DF há 14 anos, de 1989 a 2003. E aqui nós tivemos várias assinaturas, representantes da Unesco, do MEC, da nossa secretária de Educação, de senadores, de deputado distrital, do diretor da Faculdade de Educação, membro da Comissão Nacional do Fórum EJA, entre outros. E quando eu coloquei, por exemplo, que os problemas nem todos têm sido fáceis de se resolver, é justamente porque nesse encontro passado nós fizemos o balanço disso e chegamos a algumas conclusões. E antes disso eu vou colocar mais uma outra situação aqui, que é sobre o analfabetismo no Distrito Federal, pessoas não alfabetizadas com mais de 15 anos, ou de 15 anos ou mais. Em 1995, pela fonte do PNAD, nós tínhamos 77.681 pessoas não alfabetizadas. Em 2000, pela fonte do IBGE, nós tivemos 83.378 não alfabetizados. Em 2004, que é a fonte da Codeplan, das famílias de baixa renda cadastradas, é bom observar bem isso, nós temos o número de 42.375 pessoas não alfabetizadas. Agora, é muito bom observar que isso aqui é parcial, porque quem tem experiência de fazer um trabalho de alfabetização, como nós fizemos um censo em Ceilândia, que foi com a presença oficial de Paulo Freire, foi em 1996, quando nós fundamos o Fórum de Ceilândia, chegamos a fazer um censo. O que nós descobrimos nesse censo? Era um censo parcial, mas quando a gente chega na casa das pessoas, que bate palma e a pessoa vem atender, se você faz uma pergunta, tem analfabeto nessa casa? Cuidado que você será escorraçado com um cabo de vassoura. Mas se você perguntar, nessa casa tem alguma pessoa que não teve a oportunidade de ser alfabetizado, a conversa é outra. Então, é por isso que os censos, embora eles tenham colocado assim, é apenas um número aproximado. Então, disso nós tiramos uma grande lição. Fizemos a primeira rodada num sábado, voltamos para avaliar, e não éramos só nós do Movimento Popular, não. Era, inclusive, a Regional de Ensino de Ceilândia em peso, com alunos do curso de magistério, alunos do ensino médio com a gente. Foi uma parceria assim, magnífica feita naquela época. E aí voltamos de novo para o auditório do NPJ de Ceilândia, que é o Núcleo de Prática Jurídica, e de novo fomos analisar que perguntas que nós fizemos que nós não conseguimos atingir esse número de essas pessoas. Aí a gente chegava à conclusão, a pergunta tem que mudar.
imediatamente se reelaborava e voltava para a rua. E aí nós fomos descobrindo uma série de coisas. Por exemplo, eu me lembro muito bem que lá na Aceso, com a pesquisa que eles estavam junto com as escolas, os alunos das escolas, eles descobriram muita gente também lá, e com essas perguntas que foram reavaliadas do ponto de vista que a gente vai organizando. E temos aqui também a questão das nossas ofertas de matrícula, que eu vou colocar agora, porque senão, só um pouquinho. Vou colocar do nosso encontro agora, do sábado passado, para ver como é que a gente vai fazer agora, aproveitando, né, todos nós aqui na mesa, e o professor Alcides também, que já se coloca bastante sensibilizado com a nossa questão, e a nossa reivindicação. Algumas reivindicações são para o governo federal, que o professor Tímido já foi, a Margarida ainda está, a professora Margarida, já acabou de sair. Bom, mas eu vou colocar alguma coisa importante. A destinação no orçamento de 2005 de mais recursos para a ação alfabetizadora, como política de educação básica de jovens e adultos. Mais empenho na efetividade da política pública educacional para garantir o acesso e a permanência de crianças, adolescentes e jovens na educação básica. Mais esforço para a garantia das políticas intersetoriais, segurança alimentar, saúde, trabalho, segurança pública, cultura e comunicação. A questão, por exemplo, dos óculos, nós sabemos que a Secretaria de Educação tem uma fábrica em Samambaia de óculos, e nós temos um índice grande de alfabetizandos que deixam as turmas de alfabetização por conta de problemas de visão, alguns por problema de audição, outros por problemas diversos de saúde, mas muitos também pela questão da distância entre a casa, entre o lugar que mora e a escola em que estuda. Também em relação ao governo local, e aí, professor Alcides, é mesmo para a gente ter uma atenção maior e está aí na sua mesa. Cumprimento do artigo 225 dessa lei orgânica que eu falei ainda há pouco, cumprimento do artigo 45 do ato das disposições transitórias da lei orgânica do Distrito Federal, e é interessante lembrar que nesse artigo 45, tem uma coisa tão interessante, hoje a gente tem discutido muito sobre a terminalidade das escolas normais, é o que se discute. Mas a essa época, que tem o quê? Já 12, 13 anos, a gente discutia, inclusive, de que os cursos de magistério teriam que colocar, está na lei, 30% do seu horário de estágio em educação de jovens e adultos. Destinação de mais recursos para a alfabetização e educação básica de jovens e adultos no orçamento de 2005. Liberação de todos os espaços escolares solicitados em 23 de julho de 2003. Eu vou colocar aqui agora. Por exemplo, temos um ofício, depois do encontro que foi realizado na Câmara Federal, que é um ofício de 23 de julho. E a resposta chegou para o GTPA, em nome do professor Francis Jairo, em 9 de setembro. Nós pedimos 85 escolas, e nós conseguimos apenas 17 escolas. Dessas escolas, a maioria ficava distante das turmas. E aqui a gente enfrenta um problema. E um problema também é nosso, porque eu também sou da rede pública, da Secretaria de Educação, e nós vamos ter que procurar uma forma de resolver isso. Porque muitas vezes o diretor, que ele não é só o problema da educação infantil, o senhor me perdoe, como o senhor tinha colocado ainda há pouco, quando a escola é só de educação infantil e as cadeiras são pequenas. Mas tem também o problema da autoridade imposta. Quando a pessoa é diretor da escola, muitas vezes vira já o dono. Não é mais a escola do público, é a escola sua. Então, há esse problema que a gente tem que resolver, porque muitas vezes, a escola que eu moro bem pertinho, tem uma turma na Igreja São José. Por que ela não poderia ser na escola classe 21? Então, não pode ser, porque o diretor disse que não poderia e ficou dizendo, mas as salas de educação infantil também não são muitas, são poucas salas. Então, que a gente se sensibilize mais para essa questão, que a gente observe mais um pouco, porque se a gente quiser fazer um trabalho sério, vai ter mesmo que ser em comunhão, como dizia Paulo Freire, no coletivo, porque senão não vai ter, nós não vamos ter, mesmo com o menor índice do país de pessoas não alfabetizadas, nós não vamos conseguir ter uma totalidade. E eu tenho uma esperança muito grande, tenho certeza que cada membro do GTPA e cada um dessa mesa tem uma esperança muito grande da gente conseguir fazer algo melhor para a questão da alfabetização de jovens e adultos e para a questão da continuidade. Porque só alfabetizar, gente, não dá.
Não é possível só isso, ainda hoje. E quanto ao Poder Legislativo, deputada Arlete, inclusão no orçamento de 2005 de emendas que garantam recursos para a alfabetização como política pública de educação básica de jovens e adultos, em cumprimento ao artigo 225 e artigo 45 do ano das disposições transitórias, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Fiscalizar as ações do governo para garantir a aplicação efetiva e integral dos recursos destinados à EJA. Cobrar do governo local o cumprimento da Lei 1511, de 3 de julho de 1997, que criou, no âmbito do DF, o Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica para Jovens e Adultos, regulamentada pelo Decreto número 18.599, de 12 de setembro de 1997. Apresentação de um projeto de lei que isente os jovens e adultos das turmas de alfabetização do pagamento da taxa para a retirada da segunda via dos documentos, a fim de estimulá-los a substituir a documentação que tiraram antes de saber assinar seus nomes. Bem, estou encerrando, mas eu não posso deixar de dizer sobre o lado poético desse GTPA também. Tem o lado da luta, do nosso diálogo de compromisso, de tudo que a gente faz, mas eu não posso me esquecer de falar com os alfabetizadores e com alguns alfabetizandos, que pelo dia que nós estamos hoje na quarta, né, muitos não puderam vir pelos seus trabalhos, por tudo, por passar... Oi? Terça. Desculpe, terça-feira já perdi o tempo, acho que eu já voei. Mas eu quero dizer sobre a questão da carta, uma coisa poética de um alfabetizando que aos 72 anos, e essa carta, ela é postada de 10 de maio de 91. E eu guardo todas as cartas que eu recebo da alfabetização. E cada um dos alfabetizadores também, a gente sabe muito bem disso. E nós estamos reunidos também por conta das pessoas não alfabetizadas, principalmente por elas, então a gente não pode se esquecer. E ontem, procurando algumas coisas, eu encontrei essa carta lá nas minhas cartas. Jardim do Ingá, 7/5 de 91. Oi, Madalena, tudo bem com você e sua família? Madalena, é o seguinte, 2 pontos. Eu quero dividir minha felicidade com você. Eu acabo de ganhar um presente da minha filha Maria, uma casinha que ela fez e me deu. É uma gracinha. A minha casinha só você vendo para acreditar. Ficou linda. Estou escrevendo para você, Madalena, porque não consegui segurar minhas emoções. Mando um abraço para você e sua família e os demais vizinhos. Aí tem lá uma observação embaixo. Eu não havia escrito para você porque não tem correio aqui. Antônio Rodrigues da Silva. Ele tinha 72 anos à época e pegava uma bengalinha para poder atravessar lá de próximo da nossa escola, que ele podia ficar na escola classe 21 se a gente já pudesse abrir naquele momento, e ia para a Paróquia da Glória para estudar. E era um momento que ninguém tinha nada, a não ser um ou outro uma bicicleta, porque um carro era raro a gente ver. Lá na minha casa, né, muito tempo depois que essas coisas foram chegando. E aí o que acontece? No dia da entrega do certificado, foi uma alegria tão grande ver essa pessoa nessa idade, com aquela bengalinha, e aprender a ler. E no dia da entrega do certificado, uma chuva daquelas, era 16 horas e aquela chuva. E todo mundo, o seu Antônio não vem não, porque ele não pode caminhar. Alguém ia trazer, mas ia trazer de bicicleta. De repente, chega ele, todo molhado, e tira o chapéu na porta do auditório. Fala, vocês pensaram que eu não vim? Que eu não vinha, mas eu vim. Eu estou aqui para receber o meu certificado. E essa pessoa foi. E aí o que a gente pensa é que ele foi morar no Jardim do Ingá, como ele mesmo diz, não tem correio. E como ele chega lá no Valparaíso, onde tem Lusiânia, que tem os carimbos, a gente não sabe. Mas a gente sabe uma coisa. A autonomia que a alfabetização dá, ela é fundamental. Todo o pensamento freiriano acabou ficando com a gente, é por isso que eu disse aqui bem no início, que Paulo Freire vive em nós.
não vamos ter saudosismos e vamos tentar colocar o máximo de tudo que ele realizou para deixar esse legado para a gente e torná-lo vivo em nossas ações o tempo inteiro. Muito obrigada. Muito bem. Bem, nós teríamos agora o depoimento de um alfabetizanda e um alfabetizado. Em função do adiantado da hora, eu fico sem saber se a gente continua ou se a gente já entra nas moções. Eu pediria, então, às pessoas que vão falar para serem muito breves, para a gente não ultrapassar muito tempo. Então, a Maria Estela Soares, o depoimento de um alfabetizanda do Centro de Educação Paulo Freire. Depois, o alfabetizado do Centro de Educação Popular do Paranoá, José Pereira Afonso. Também saudações breves para a gente poder passar a entrega das moções. Eu agradeço a todos que estão aqui, e todos os professores e todos os alunos, e peço a todos. Vamos nós todos agora continuar a estudar. Eu antes não pude estudar, mas agora, como teve uma oportunidade para mim, eu não quero perder, nem sequer um dia. E agradeço a todos. Boa tarde a todos vocês. Obrigada, Maria Estela. E agora o alfabetizado do Centro de Educação Popular do Paranoá, José Pereira Afonso. Primeiro de tudo, boa tarde para todos. E mais por um espaço que a Câmara está cedendo para a gente. Eu fui aluno do CEDEP por um bom tempo. Então, foi um lugar onde eu encontrei um espaço para mim seguir um objetivo na minha vida que eu esperava. Porque antes, no meu tempo de jovem, não sabia ler nem escrever. Hoje, já numa idade um pouquinho meio avançada, dos 42, mas graças a Deus estou sabendo já um pouco da leitura e escrever. Então, o CEDEP lá para o Paranoá com uma coisa muito importante, chegou na hora certa, que estava faltando, porque muitas pessoas não tinham uma oportunidade de ler, né? Mesmo com todas as dificuldades que a gente passa, né, no dia a dia, né? Mas ele veio numa hora certa. O CEDEP no Paranoá é uma coisa muito importante, tem trazido muito alegria e felicidade para muitas pessoas, que teve uma oportunidade de escrever, que antes não tinha. Então, foi uma coisa muito ótima que o CEDEP vem fazendo para a comunidade do Paranoá. Então é isso. Obrigado. Muito obrigada, José Pereira. Bem, eu creio que esses depoimentos sintetizam tudo que nós falamos aqui. Não precisa comentar sobre eles. Eu quero, então, passar imediatamente agora à entrega das moções de louvor que a Câmara Legislativa estará entregando hoje às entidades participantes do GTPA. Quero, de antemão, dizer que houve uma certa injustiça. Algumas entidades, a gente não conseguiu aprovar a moção a tempo, a gente ainda vai aprovar e depois a gente entrega. Então, falta algumas entidades, a Asmove, por exemplo, hoje não vai receber, mas vai receber depois. Serpage também não vai receber hoje, o Simpro, o Decanato de Extensão, nem a Faculdade de Educação. Elas vão ser ainda aprovadas pelo plenário para poder a gente estar posteriormente entregando. Então, vou passar a entregar, em primeiro lugar, chamar aqui para receber a sua moção do Centro de Educação, Alfabetização e Cultura de Samambaia, SEACS, na pessoa do senhor José Pereira do Nascimento.
A segunda entidade é o Círculo Operário do Cruzeiro. Quem vai receber até um? Quem é? Eu peço, então, o representante do Círculo Operário do Cruzeiro para receber o seu diploma e peço ao professor Erasto para fazer essa entrega. Ana Daniela. Quero chamar Vereniza Rodrigues Tavares de Lima para receber, em nome do Centro de Educação Popular de São Sebastião. E eu vou pedir, então, ao professor Silvio Quezado para fazer a entrega do diploma. Vou chamar, então, agora o Grupo de Trabalho e Cultura de Samambaia, GACS, na pessoa de Osanete Vitória Mendes. E vou pedir ao professor Alcides Correia que faça a entrega dessa moção. A NAJA, Núcleo de Alfabetizador de Jovens e Adultos Santa Maria, não compareceu. Nós vamos guardar o diploma para entregar posteriormente. Passamos, então, agora, convidando Elias Silva Araújo para, em nome da Pralapidar, receber a sua moção. Vamos convidar agora o Centro de Alfabetização do Recanto das Emas, na pessoa de Maria das Graças Trajano. E eu vou pedir para a Madalena fazer a entrega dessa moção. Chamarei agora Francis Jairo da Silva, do CEPAC, Centro de Educação, Pesquisa, Alfabetização e Cultura de Sobradinho. Bem, eu vou convidar o professor Erasto para fazer essa entrega pela simbologia que tem. Centro de Educação Popular Paulo Freire, na pessoa de Osmar de Oliveira Aguiar. Chamaria agora a Associação Comunitária da Expansão do Setor O, na pessoa da nossa amiga Abadia Alves de Brito.
Vou pedir também a Madalena para fazer a entrega dessa moção. E ao nosso querido CEDEP, Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá, na pessoa da Maria Creuza Evangelista de Aquino. Centro de Cultura e Desenvolvimento Paranoá, passa nesse momento a deputada Arlete Sampaio. O livro, feito pelos alfabetizandos lá do CIDEP, Nunca é Tarde para Aprender, um título tirado pelos alfabetizandos. Bem, como eu disse antes, a gente cometeu a injustiça de não ter encaminhado ao mesmo tempo algumas moções e elas não foram ainda aprovadas no plenário dessa casa. Eu quero só para que todos vejam, né, o que diz a moção. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, no exercício de suas atribuições e mediante proposição da deputada Arlete Sampaio, confere a presente moção de congratulações à entidade tal pelo trabalho de alfabetização de jovens e adultos realizado na cidade. Brasília, 28 de setembro de 2004, assinado pelo presidente da Casa. Então, essa é a moção que nós estamos entregando a todos. Aqui, essa moção é da Naja, como eles não vieram, depois a gente entrega. Depois a gente entrega também os demais que ainda aguardamos a aprovação no plenário. Eu quero, nesse momento, dizer a todos vocês que essa foi uma das sessões mais emocionantes da qual eu já participei nessa casa, mas não poderia deixar de também fazer mais duas homenagens breves. Talvez também eu cometa uma injustiça, já que o Erasto citou muita gente aqui, e eu vou entregar somente 2 buquês de flores, mas eu vou ficar devendo mais 2 que eu vou entregar posteriormente. Eu queria chamar aqui a minha amiga, grande lutadora pela alfabetização no Distrito Federal, que é a professora Maria Luísa Angelim. E também ao professor Renato Hilário, da Universidade do Brasil. Laura, depois eu vou corrigir a injustiça, viu? A você e outros. Tá, eu peço desculpas. Bem, olha, a gente está encerrando nossa solenidade. A gente vai deixar a apresentação do grupo Mulherada do Balaio de Gato, com a peça O Feitiço Virou contra o Feiticeiro, aqui no hall de entrada, para quem quiser assistir, tá certo? Eu quero agradecer de coração a presença de cada um e a cada um de vocês, dizer que o nosso reconhecimento pelo trabalho cidadão que vocês realizam é enorme, e também agradecer a presença dos nossos
palestrantes do dia, agradecer a presença do professor Timothy Ireland, representando o MEC, do professor Alcides, representando a Secretaria de Educação, do professor Erasto Forte, da Faculdade de Educação, da senhora Catherine Grigsby, da Unesco, do professor Silvio Quezado, decano de extensão da UNB, e da nossa querida amiga Madalena, representando aqui o GTPA. Quero agradecer também os dois representantes de alfabetizando e alfabetizado, Maria Estela Soares, José Pereira Afonso, agradecer a todas as entidades presentes e declarar encerrada nessa sessão solene, desejando a todos uma boa tarde. Oh,